Boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Amém. Como Mônica já disse, meu nome é Jair, né? DJ Jair, conhecido por todos, né? Mas o Senhor nos chama pelo nome. E o Senhor me chamou para esta noite estar aqui à frente para trazer um tema que, na verdade, o tema não é para ser pregado essa noite. O Senhor colocou no meu coração, hoje mesmo, durante o dia, que esse tema é para ser vivido. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. É o tema desta noite. O tema que nós temos que viver, né? O Senhor nos convida a viver esse tema. E já na quinta-feira, quando a gente rezava, organizando o grupo de hoje, né? O Senhor já falava, através de Mônica, que relembrava a pregação de Vanusa dos ossos ressequidos. E falava que, a partir do momento que a gente entrou nesse grupo de oração, que o Senhor soprou em nós esse Espírito Santo, esse Espírito que dá a vida. E quando ela falava, eu já me lembrava, não de quando eu comecei no grupo de oração há 12 anos atrás, mas eu me lembrei de quando eu entrei pela primeira vez por aquele portão, que era a celebração da palavra que tinha todos os sábados. Eu entrei pelo portão e segui em direção ao salão que tem aqui do lado, que a gente fazia tudo ali. Aqui só tinha só uma cobertura. E eu me lembrei disso, desse momento que eu cheguei aqui na comunidade. E o Senhor falou forte no meu coração que foi nesse momento que Ele soprou esse Espírito Santo, o sopro da vida. Eu estava vivo, mas o Senhor soprou uma vida diferente em mim, a partir do momento que eu entrei naquele portão. Eu sempre fui de igreja, desde pequeno, mas fiquei um tempo sem participar de absolutamente nada. E foi aqui que eu voltei a ter esse encontro com Jesus Cristo, que eu voltei a participar da vida da igreja. Mas eu convido você a pegar a palavra em Marcos 15, Marcos 16, a partir do 15, Marcos 16, 15. Em Marcos 16, 15, diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido em meu nome. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu, e sentou-se à direita de Deus, e eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Eu já fui diretamente à palavra, porque eu tenho pouca coisa para falar. Eu sou muito tímido, né? E foi dessa forma que eu entrei aqui nessa comunidade, com muita timidez. Entrei por aquele portão,
E a primeira pessoa que veio ao meu encontro foi Milson, que nós chamamos de Galego, né? Já foi coordenador dessa comunidade. E ele pegou na minha mão, me cumprimentou, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Depois ele me convidou a fazer parte do grupo São José. O grupo São José, logo depois, se tornou o Terço dos Homens. E nós temos que rezar pelo Terço dos Homens, que hoje já não tem mais o Terço dos Homens aqui. E na quinta-feira, o Terço dos Homens vai se reunir na paróquia. Já dou logo o aviso, para não esquecer, né? Quem tem algum homem em casa e os que estão aqui presentes, se sentirem chamados a estar lá na paróquia, quinta-feira, às 19h30, nós vamos ter o primeiro encontro do Terço dos Homens. Então, eu comecei nesse grupo, o grupo São José, muito tímido. Aí a gente rezava o terço, tinha a leitura da palavra, o evangelho do dia, e eles pediam para mim falar alguma coisa, não, hoje não. E aí eu levei um tempo sem falar absolutamente nada, né? Eu só ia, eu era pior do que a Vitorinha, era mais quieto do que a Vitorinha. Eu entrava mudo e saía calado. Só rezava o terço e ainda sou muito tímido. Mas o Senhor vai trabalhando na gente, né? E era assim que eu era, logo no início. Quando eu comecei a fazer parte do Ministério de Música, eu ficava ali no meu cantinho, atrás do pessoal, e ficava quietinho ali no meu canto. Sempre assim, sempre quietinho. Muitas pessoas até pensam que, sei lá, sou metido ou alguma coisa, mas é a timidez mesmo, que a gente tem que trabalhar isso, né? Mas foi desse jeito que eu entrei aqui nessa comunidade, com toda a minha timidez. E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e o Senhor foi me chamando a fazer uma coisa ou outra. Logo no início, eu sempre ajudava nas promoções. As promoções que nós fazíamos eram as tortas, né, que a gente vendia, e aí a gente fazia as tortas e a gente mesmo comprava a torta. Melry, ela só comprava da torta dela. Ela mesmo fazia a torta e só comprava da torta dela. Não gostava de comprar da torta dos outros, não. E a gente começou ajudando dessa forma, aqui na comunidade, naquele tempo, né? E aí o Senhor foi me chamando a fazer alguma coisa, né? Logo em seguida chegou o grupo de oração, né? E Kelly me convidou a fazer parte do grupo de oração, né? Ela viu em mim um pregador, coisa que eu não imaginava, né? Mas ela viu em mim, ela falou que eu tinha o dom de ensinar, né? Não sei, foi ela que disse. Aí eu comecei a trabalhar, mesmo na minha timidez, eu comecei a trabalhar um pouco isso, né? E a aceitar o chamado mesmo de Deus. E aí foi surgindo pregador da palavra, ministro extraordinário, ministro de música, e o Senhor foi me chamando, e o tempo foi passando, e hoje eu já estou pregando, celebrando, mas hoje o Senhor vem e me convida a ir pelo mundo e pregar a palavra. Aí eu pensei assim, mas eu já estou fazendo isso. Por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas talvez seja porque eu ainda estou no meu mundinho. Eu ainda não cheguei até esse patamar, vamos dizer assim, de sair e pregar o evangelho por todo mundo. Porque o Senhor hoje me chama mais uma vez. São tantos os chamados, mas mais uma vez Ele me chama. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E justamente esse tempo
desde quando eu comecei aqui na comunidade até o dia de hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi me ensinando, através da palavra, através desse Espírito Santo que nós clamamos tanto, que nos dá essa coragem de vir até aqui à frente e falar, porque eu não sou muito de falar assim, como eu disse, eu sempre fico no meu cantinho quieto, mas o Senhor vai trabalhando na gente e vai transformando a gente. E durante todo esse tempo de caminhada na comunidade, foi o que o Senhor fez em mim, né? Ele foi trabalhando para hoje, Ele mais uma vez, Ele me chamar a dar um passo maior, jogar as redes nas águas mais profundas, porque hoje eu vivo no meu mundinho, e eu não posso viver somente no meu mundinho. Eu tenho que ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Por mais que a gente já tenha um trabalho de evangelização no grupo de oração, na comunidade, na celebração da palavra, na missa, nos grupos, ainda é pouco. A gente sempre pensa, né? Durante toda essa trajetória, desses mais ou menos 14 anos que eu estou nessa comunidade, já teve muitos momentos que eu fiquei triste, abatido, cansado, com muita vontade de desistir, de parar com tudo, não dá mais, mas eu nunca desisti. Esses 15 anos, eu nunca deixei de estar aqui na comunidade, eu nunca deixei de vir no grupo de oração, na missa, na celebração da palavra, por mais que eu estivesse triste, chorando muito por dentro, né? Escondendo o sentimento de tristeza, mas eu estava aqui, porque somente aqui é que nós encontramos esse Deus maravilhoso que nos dá força para continuar na nossa caminhada e nos ensina através da sua palavra, assim como Ele ensinou os 12. No Evangelho, Ele está enviando, né? Não só os 12, mas todos os discípulos para sair pelo mundo para pregar a palavra. Ele já vai subir aos céus e Ele está enviando os seus discípulos. O Senhor Jesus, a vida pública dele foi muito pequena, são poucos anos, 3 anos, mas foi suficiente para ensinar aos seus discípulos a fazer tudo aquilo que Ele está pedindo e pregar o Evangelho. Tanto é que hoje nós temos acesso à palavra de Deus, porque naquela época eles seguiram a chamada, falar igual o padre, a chamada de Jesus e foram. E hoje nós temos a Eucaristia, nós temos a palavra de Deus. A palavra nos ensina, a Eucaristia nos fortalece, a oração nos fortalece. Então, é um conjunto de coisas, vamos dizer assim, né, que nós temos, a palavra não é essa, mas fugiu, que nós temos para poder nos fortalecer. Eu pensava muito como é que Kelly vê em mim um pregador, se quando eu pego no microfone a minha mão fica tremendo. Como que ela vê isso em mim? E muitos têm essa pergunta, né? Como que eu vou pregar a palavra se eu sou muito tímido, se eu não sei falar em público, se eu não leio bem? Mas em primeiro lugar, a partir do momento que eu entrei nessa comunidade, que eu aceitei seguir mesmo Jesus Cristo mais uma vez, eu comecei a pregar com a minha vida, com o meu testemunho. A primeira pregação que nós temos que fazer é justamente com a nossa vida, o nosso testemunho de cristão, católico, verdadeiro, que vai à missa, que vai à celebração da palavra, grupo de oração, que comunga em Jesus Cristo. Naquela época ainda não podia comungar, mas eu comungava Jesus Cristo espiritualmente. E comecei a pregar com a minha vida, com o meu testemunho, né? E
eu acho que deu algum resultado, né? E a gente tem que acreditar, porque senão não tem sentido a gente estar aqui, né? A gente tem que acreditar. Eu acredito que deu resultado, começando a dar testemunho com a minha vida. E hoje eu estou aqui à frente, falando, muito tímido, e o tímido, quando começa a falar, não quer parar mais. Mas nós temos que começar assim, começar a pregar com a nossa própria vida. Se a gente começa a pregar com a nossa própria vida, um dia Deus vai nos chamar, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí a gente vai estar se preparando ainda, porque eu não me sinto preparado. Eu estou me preparando a cada dia, porque é todos os dias. Não é aceitei Jesus Cristo, aceitei ser um ministro da palavra e já está bom. Não. Todos os dias nós temos que nos converter, todos os dias nós temos que buscar Jesus Cristo, todos os dias nós temos que pedir esse espírito de coragem para a gente seguir em frente, porque a gente nunca vai estar preparado. A gente vai estar sempre se preparando, sempre aprendendo algo novo. E a vida segue, né? A gente continua aprendendo. E eu estou aprendendo aí, estou aí para aprender. Não sei muita coisa, gostaria de aprender muito com vocês e com a pregação de cada um de vocês, com o testemunho de cada um de vocês, porque hoje o Senhor nos convida, em primeiro lugar, a pregar com a nossa própria vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.